Você pratica uma religião, frequenta cultos, conhece as doutrinas, sabe de cor os versículos certos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta mais difícil. Você é uma pessoa frutífera? Paulo lista 9 frutos do Espírito em Gálatas 5. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não são disciplinas para conquistar, não são metas espirituais, são o que cresce naturalmente em quem está verdadeiramente unido a Cristo. E é exatamente aí que a pergunta incomoda, porque muita coisa que chamamos de espiritualidade é na verdade fachada. Nesta série, a Igreja Anglicana Verbo vai percorrer esses 9 frutos através de personagens do Novo Testamento que encontraram Jesus. Pessoas reais, em situações reais, em quem o Espírito produziu o que nenhum esforço humano consegue fabricar. Cada encontro vai nos confrontar com uma questão que não tem resposta fácil. O que está crescendo na sua vida? É fruto ou é fachada? Bem-vindo à série Chamados a Frutificar. Se você está nos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal. Se nos ouve pelo Spotify, siga o nosso perfil por lá também. E agora, vamos ao sermão. Amém. Glória a Deus, gente. Só deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando as pessoas perguntam assim, tá tudo bem com você? O que a gente fala? Tá tudo ótimo. Tá tudo bem. Nem sempre isso é verdade, né? Às vezes a gente fala porque a gente não quer perguntas. Se a gente falar que não tá tudo bem, a pessoa vai perguntar, o que é que houve? Aí como a gente não quer responder essa pergunta, a gente diz que tá tudo bem. A gente vai falar hoje sobre alegria, que é um tema que sempre toca muito meu coração e que é algo que a gente vive a nossa vida inteira buscando, né? Mas eu queria convidar você a ler comigo, primeiramente, o texto bíblico. Nós leremos nessa série sempre 2 textos bíblicos, sempre o texto de Gálatas capítulo 5, que é o texto bíblico relacionado a os frutos do Espírito. E nós leremos algum texto dos evangelhos em que alguma pessoa se relacionando com Jesus teve aquele fruto do Espírito em sua vida. Eu vou convidar você a ler comigo, porque aqui está em outra tradução. Eu sei que alguns irmãos usam a Bíblia física, né? Quem tá com a Bíblia física está na NVI aí? É NVI? Então vamos ler na NVI para ficar todo mundo certo. Eu vou pedir para todo mundo colocar na NVI, por favor, porque as palavras mudam um pouquinho, né? Então, a gente usa da NVI, apesar de que a gente está focando mais na NVT, né? Todo mundo encontrou? Gálatas capítulo 5, verso 22. Não falei o texto, né? Vai ficar difícil achar, né? Gálatas capítulo 5, verso 22, e depois a gente vai para Lucas. Gálatas 5, 22. Amém, misericórdia. Amém? Vamos ler todos juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, gentileza... Ih, ó, tá diferente, hein? Então vou pegar no celular aqui. Pera aí, gente. Vamos lá. Tá NVI aí, né? Viu? Pera aí, galera. Ó a TV vindo aí, ó. No dia que essa TV chegar, vai acabar com isso. Eu vou ter que vir pra cá assim e ficar lendo com vocês. Vamos lá. Vou abrir aqui no meu celular que vai ser melhor. Já sei o que eu fiz já. Pegar o texto bíblico assim da Bíblia Online, aí eu joguei ao meio da revista corrigida aqui. Explica bastante coisa. Vamos lá, gente. Gálatas 5, 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Opa, coisa linda, agora ficou bonito, hein? Agora eu vou pedir para vocês, por favor, abrirem suas Bíblias em João, em Lucas, aliás, capítulo 2. Tô até com medo aqui dessa tradução que eu botei aqui. Vou até abrir no celular que vai ser mais fácil. Vou ler na NVI também. Lucas capítulo 2, verso 25. Amém ou misericórdia? Amém? Vou pedir para vocês se colocarem de pé, para nós lermos o Evangelho, bem tradicionalmente, né? O Evangelho é de pé. Diz assim a palavra do nosso Deus, verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar queda e o levantamento de muitos em Israel, e ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Essa é a palavra da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pode se sentar, meus queridos. Texto forte, né? Queria começar com uma citação aqui. A alegria não é o que nós sentimos quando tudo está resolvido. É a capacidade dada pelo Espírito Santo de olhar para o pouco que Deus já fez e dizer: isso já é o suficiente, mesmo enquanto o resto do nosso mundo continua quebrado. Gente, eu não sei se já aconteceu com você. Você abriu o Instagram e todo mundo é muito alegre no Instagram, né? Você abre lá o Instagram, você vai vendo os stories das pessoas e sempre tem alguém comemorando alguma coisa. Uma viagem, às vezes uma conquista, um casamento perfeito, um corpo perfeito, uma vida que deu certo. Você vai passando os stories e é sempre todo mundo muito alegre, muito feliz, né? E nós, muitas das vezes, mesmo que nós saibamos que isso é apenas um recorte da vida alheia, afinal de contas todo mundo tem tristezas e alegrias, frequentemente, de modo automático, às vezes nós somos iludidos. Às vezes você está num dia difícil, as suas contas não estão muito boas na sua casa, e aí você passa um stories e você vê uma asinha de avião de algum amigo seu. E você pensa: eu podia estar viajando. Às vezes você vê, você está no ponto de ônibus esperando para pegar o ônibus, você vê os stories, aí você vê a foto de um amigo seu no carro dele, aí você pensa: eu devia ter um carro. E frequentemente nós vamos, a cada momento da nossa vida, observando e olhando as ações das pessoas nas redes sociais, e nós vamos, mesmo sabendo que aquilo é um recorte, esse recorte ainda nos impacta, de alguma maneira. Nós somos impactados de alguma forma. E aí nós, do outro lado da terra, no outro lado da tela, nos sentimos cansados, indispostos, desanimados, frustrados, porque o que a gente tem parece não ser o suficiente. O que a gente tem não nos deixa alegres. E nós vivemos a nossa vida em volta dessa eterna busca pela alegria e pela felicidade. Enfim. E existem basicamente duas saídas para essa sensação no nosso coração, e nenhuma delas vai resolver de fato o nosso problema. A primeira é fingir. A gente sorri no culto, a gente sorri no trabalho. Tá tudo bem com você? Tá tudo ótimo. Quem
fala isso comigo, eu geralmente respondo assim, né? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Às vezes não tá tudo ótimo, mas a gente fala tudo ótimo, né? Eu lembro que quando eu comecei a falar isso, as pessoas achavam até engraçado, né? Porque o certo é falar tudo bem. Tudo ótimo, nossa, tá tudo ótimo. Mas não tava tudo ótimo, né, às vezes, né? E a segunda saída, muitas das vezes, é desistir. Ah, minha vida não vai melhorar mesmo. Vai continuar sendo isso. Meu casamento vai continuar sendo isso. Meu trabalho vai continuar sendo isso. Os meus relacionamentos interpessoais vão continuar sendo isso. É isso. Essa é a minha vida. Deus reservou isso para mim e eu tenho que aceitar. Mas hoje nós vamos conhecer, vamos repassar. A gente já leu esse texto, a gente já conheceu esse homem idoso que viveu a sua vida inteira debaixo do jugo do Império Romano, baseando-se na promessa de que Deus não deixaria que ele morresse sem que ele visse a salvação. No final dessa pregação, a gente vai cantar uma música do Projeto Sola que é Nunca Admite. Aí vocês me perguntaram o que era esse nome, né? E eu não sabia, fui pesquisar. Nunca Admites é uma canção. Lucas é cheio de canções. Nós temos a canção de Maria, que é Magnificat, né? Nós temos a canção de Zacarias, que agora eu lembrei e esqueci o nome, mas é um nome latim também, né? E nós temos a canção de Simeão, várias canções. Nunca Admites é Podes despedir. Eu já vi o que eu tinha que ver. É como se fosse assim, traduzindo melhor, já é o bastante. Esse é o título dessa canção. Ele já fala muito sobre isso hoje. Então Simeão, talvez ele não fingiu que estava tudo bem, até porque quando ele olhava ao redor da sociedade da época, não estava realmente tudo bem. A coisa estava feia. Essa era a mesma época que Herodes dominava ali com mão de ferro o povo. Herodes foi aquele que financiou a reforma do templo para poder melhorar a imagem que o povo tinha dele. Porque ele era um cara muito poderoso ali, um encarne do Império Romano, então ele pensou, eu vou fazer uma obra monumental no Templo de Jerusalém para ganhar popularidade. E essa obra durou mais ou menos 40 anos. Ela vai terminar mais ou menos algumas décadas antes talvez 10 anos antes de Jesus nascer. E mesmo assim parece que tinha... Sabe quando vocês vão ver às vezes uma foto que tem uma igreja antiga, sempre tem um andaime lá, alguém fazendo alguma coisa? É porque você tem que fazer a reparação, né? Então o texto de Atos às vezes dá a impressão que algumas coisas ainda estavam sendo organizadas. Mas Simeão, ele não desistiu de esperar que as coisas melhorassem. Ele simplesmente confiou na promessa que Deus havia dado para ele. E quando ele segura aquele bebê de poucos dias no colo, ele simplesmente entende todo o projeto de salvação de Deus, mesmo que ele não visse nada. Olha que interessante. Queria convidar você a ler comigo novamente o verso 25, por favor. Diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, o Messias do Senhor, o ungido do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... Vamos recapitular então essa cena. A cena começa então com esse casal pobre que traz uma criança para a cerimônia de purificação no templo, que é um ritual comum. A cerimônia de purificação envolvia o rito da circuncisão e o rito de um banho de purificação. Mais tarde, tipologicamente, nós chamaríamos isso de batismo, né? E Jesus foi levado para aquele templo e naquela época você tinha que oferecer um sacrifício para o primogênito. José e Maria eram muito pobres e eles oferecem aquilo que era o mais básico, que eram 2 pombinhas. Isso indicando que eles eram pessoas realmente muito humildes. Talvez para Simeão, que foi sendo ali, digamos assim, não diria doutrinado,
mas era uma expectativa de que o Messias não viria, ou não seria tão pobre assim. Para tentar elucidar para nós, a palavra Cristo, Messias e ungido é a mesma coisa. Então, por exemplo, nós temos Deus em português, nós temos God em inglês, é a mesma coisa, né? Então, Christos, em grego, é ungido. Machia, que eles chamam de Messias, é ungido em hebraico. Então, como a gente não manteve, né? A gente não trocou a palavra Messias nem a palavra Cristo, então às vezes a gente não entende. Mas era o termo ungido. Geralmente, 3 pessoas eram ungidas no Antigo Testamento: os reis, os sacerdotes e alguns dos profetas. Então, quando você falava de ungido, você tinha essa expectativa de que seria um rei, sacerdote no sentido de um rei reconciliador, que ele iria reconciliar o povo de Israel, um rei profeta porque ele iria dizer as verdades duras, mas ainda era a ideia de que seria um rei literal sentado no trono literal em Jerusalém, e queria governar o povo de Israel. Mas quando a gente olha para aquela cena do templo, tudo parece muito normal. O próprio rei entra no templo e tá todo mundo normal. Tá lá os sacerdotes fazendo os seus sacrifícios, as pessoas fazendo seus sacrifícios. Provavelmente nessa época já tinha as pessoas vendendo coisas no templo, coisa que Jesus purificaria 30 anos depois. Rotina comum. E Jesus entra naquele ambiente, mas ninguém vê. A pessoa mais importante daquele momento, que era o sumo sacerdote, que talvez deveria ser a pessoa que deveria ver, ele não vê também. Estava lá fazendo não sei o quê, sacrifício lá dentro do Santo dos Santos, qualquer coisa do tipo. Mas Jesus entra naquele lugar. E é muito interessante que nós temos essa dimensão no texto, essa ideia de, que aparece muito em Lucas, né? De visão. Aqueles que olham no Evangelho de Lucas são sempre os marginalizados. É uma adolescente de Nazaré, como Maria, a jovem, um carpinteiro. José, um carpinteiro que provavelmente não tinha muito sucesso da profissão dele, porque ele não era rico. Ele me chama de carpinteiro, mas na verdade provavelmente era pedreiro, né? Então, José era peão de obra. Olha que interessante. E os pastores, que eram pessoas que eram totalmente irrelevantes para a sociedade da época. Os reis magos que aparecem no Evangelho de Mateus não aparecem em Lucas. Então Lucas é apenas aqueles que você não colocaria na lista dos que reconheceriam o Messias. Porém, Simeão, um idoso que não era nada além de um senhor, homem de Deus, ele é movido pelo Espírito a sair da sua casa e ir para o templo. Talvez sem saber o que esperaria. Mas quando ele olha o Messias, ele olha Jesus, bebezinho, ele é tomado de uma alegria tão grande que ele é capaz de dizer: Senhor, já posso morrer. Eu já vi o que tinha que ser visto. Ele confiava tanto na promessa de restauração de Israel que só de ver a Jesus, para ele parecia que estava muito bom. Mas para nós é diferente. Quantas vezes nós passamos pelo mesmo trajeto da vida, nós olhamos para o nosso casamento, para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos e a gente não consegue ver. Parece simplesmente uma rotina comum. Passa a segunda-feira e eu não sei se você já aconteceu contigo, se você já se sentiu num loop. Chega quarta-feira, você pensa assim: nossa, já passou, já está quarta-feira. Chega sexta, você pensa: nossa, já acabou a semana. Parece segunda-feira muito eterna, né? Mas quando você vê, já é segunda-feira de noite, você já tem que trabalhar na terça-feira. E a gente vai vivendo de modo automático e refletido, e vai vivendo assim, e a gente perde a capacidade de olhar. E a alegria tem tudo a ver com olhar. Porque qual a maioria do tempo? Se a gente for olhar, às vezes, o nosso tempo de redes sociais, é grande. Mesmo que seja 30 minutos por dia, é 30 minutos sendo bombardeado pela felicidade alheia, enquanto nós estamos vendo 100% da nossa rotina, enquanto do outro a gente vê apenas um recorte. Então parece que a vida da pessoa é muito feliz. O nosso olhar muitas das vezes está ocupado com a nossa lista de tarefas, com os nossos problemas. Nós, às vezes, temos a incapacidade de olhar para aqueles que moram na nossa própria casa da forma como outros que estão de fora olham. Por exemplo,
Eu falo muito com o Carol, que é engraçado, né? Lá em casa, meu irmão tá aqui, tá de prova. Se quebrasse alguma coisa, minha mãe brigava, né? E foi muito legal quando a gente casou, que quando eu quebrava alguma coisa, Carol não falava nada, porque a mãe dela nunca brigou que não quebra. Ainda pergunta assim, se machucou? E quando ela quebrava no início do casamento, eu falava assim, não é possível, você não presta atenção. Como é que você deixa um copo quebrar? E foi muito legal que hoje em dia, né, amor? Hoje em dia eu quebro o copo e falo, amor, tá tudo bem. Vamos limpar aí, tá tudo certo. Entendeu? Se for uma coisa muito importante, eu respiro fundo. Não, amor, tá tudo bem. A gente compra outro. Mas é interessante porque às vezes o nosso olhar está treinado pela pressa e nós estamos perdendo a oportunidade de termos um olhar diferente na nossa própria casa ou para as pessoas que moram conosco. Nós temos, às vezes, um olhar viciado, que a gente não consegue olhar para o nosso trabalho e pensar, Senhor, pelo menos eu tenho um trabalho. Quantas pessoas estão há anos desempregadas? Às vezes a gente está na nossa faculdade. Eu, quando fazia faculdade, eu ficava sempre reclamando. Mas Deus tinha me dado uma oportunidade que muitas pessoas não tinham. Mas o nosso olhar, ele tende sempre a normalizar coisas extraordinárias que Deus tem nos dado. E é capaz do menino Jesus passar na nossa frente todo dia e a gente não vê. Então nós precisamos começar a repensar o nosso olhar. Será que Deus passou perto de você nessa semana, perto de mim nessa semana? Talvez numa conversa, numa palavra, num alívio, e a gente simplesmente seguiu nossa vida como se nada tivesse acontecendo? Simeão, ele não tinha simplesmente um olho espiritual, um olhar espiritual, porque ele era muito bom. O texto diz 3 vezes que era o Espírito quem governava a vida dele. 3 vezes o Espírito Santo move ele. E no Evangelho de Lucas, o Espírito Santo é um grande protagonista, até porque quando a gente vê em Atos, né, alguns chamam de Atos dos Apóstolos, mas também poderia ser Atos do Espírito Santo, né, que é o grande protagonista. Então aquele homem cheio do Espírito Santo foi capaz de olhar. E por que a gente trouxe, eu quis trazer esse texto? A gente está falando de frutos do Espírito. Apenas porque aquele homem tinha o Espírito Santo no seu coração, ele foi capaz de ter alegria mesmo que ele não fosse ver Jesus abrindo o mar e fazer vários milagres, né? Já falar mais para isso para frente. Então, se o Espírito Santo abriu os olhos de um homem comum para ver a salvação em um bebê de colo, ele pode abrir os nossos olhos para ver Deus agindo numa segunda-feira da sua vida. Quantos Espíritos Santos existem, gente? 1. Isso significa que o mesmo Espírito Santo que falou com Simeão é o mesmo que fala com você hoje, não é outra pessoa diferente. É o mesmo Espírito Santo que abriu o olhar desse homem, pode abrir o seu olhar. Então nós precisamos pedir um novo olhar para Deus. Queria convidar você a ler comigo o verso 29 até o 32, por favor. Diz assim: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Amém. É muito interessante porque aquele bebê de poucos dias, Simeão é capaz de ver muito mais do que apenas um rei coroado por coroas humanas, mas ele enxerga aquele bebê como a paz de Israel e das nações. Capaz, e assim ele é capaz de dizer, agora podes despedir em paz o teu servo, né? O nunc dimittis que eu falei. Já é o suficiente, Senhor. Eu vi tua salvação. Para mim já basta. Eu posso ir em paz. Só pode me levar para o teu reino. Já é o suficiente, eu já posso descansar. Então, o que Simeão vive aqui é um tipo de confiança, que é uma semente que já carrega em si mesmo a certeza da árvore. Às vezes nós temos dificuldade de olhar no nosso cotidiano pequenas sementes. E porque nós não temos a árvore, nós ficamos revoltados. Mas muitas das vezes nós temos exigido frutos de sementes, o que é muito injusto.
Às vezes você olha para a sua casa, para a sua situação, provavelmente para aquilo que você está pensando agora, que eu também estou pensando coisas aqui no meu coração, como você também está. E talvez você não veja muita saída, não veja muitos frutos. Mas talvez não seja a hora de ver esses frutos, seja a hora de regar a semente, de adubar a semente, de cuidar da terra, de proteger das ervas daninhas, de proteger dos pássaros. Talvez é a hora disso. Mas a gente fica preocupado porque a gente abre o Instagram e vê os outros frutificando. A gente vê a asinha de avião, mas você não sabe em quantas vezes aquela pessoa parcelou. Você não sabe quantas vezes ela teve que trabalhar para conseguir fazer aquela viagem. Ou quantas vezes ela teve que se organizar. Quantos sacrifícios ela teve que fazer para poder viver o que ela está vivendo. E nós somos ingratos. Porque muitas pessoas, quando nós também postamos a nossa foto no Instagram, pensam a mesma coisa. Então talvez você não esteja viajando muito, mas você posta a foto, sei lá, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu cachorro. Às vezes até isso, a pessoa pensa, nossa, meu sonho é ter um cachorro. Olha só que cachorro legal, eu sempre quis ter um cachorro dessa raça. Tem uma coisa lá em casa, como é que era a frase, irmão? Eu lembro dos dias que orei pelas coisas que tenho hoje. Nós somos frequentemente muito ingratos. E nós vamos perdendo a capacidade de contemplar as coisas que o Senhor já nos deu. E contemplando, sermos responsáveis pelas coisas que Deus nos deu. Porque às vezes o Senhor nos oferece momentos ali, situações, relacionamentos, situações que Ele nos coloca. E porque nós estamos nos preocupando com coisas que a gente não tem, a gente não consegue cuidar daquilo que é nosso. Então, nós precisamos aprender a celebrar os grãos de mostarda da nossa vida. Apesar dos problemas, dificuldades, encontrarmos a alegria que o Senhor já nos deu. Mas muitas das vezes a nossa vida é orientada em torno do quando e não em torno do agora. Ou seja, quando eu terminar a faculdade, quando eu me casar, quando o meu filho crescer, quando a minha dívida acabar, quando essa fase do meu casamento passar, quando aquilo acontecer, quando eu conhecer alguém, e a gente não vai vivendo o agora que Deus nos deu, que é único e irrepetível. Nós falamos que o nosso Deus é o Deus do ontem e do amanhã. Verdade. Mas o único relacionamento que Deus tem para nos entregar é o agora. O amanhã é debaixo da soberania dele, ele que cuida, ele que governa. O ontem já passou. Tantas coisas boas quanto as coisas ruins. O ontem já foi. Mas o agora nós perdemos o instante, o momento, as pequenas alegrias, os olhares que nós podemos dar, que às vezes a gente está tão ocupado. Então, às vezes nós vivemos numa vida que está frequentemente num tipo de sala de espera. E esse depois nunca chega de verdade. E quando chega, não chega do jeito que você imaginava. E aí nós ficamos com a eterna sensação de que não foi bom. E às vezes acontecem coisas boas conosco que são temporárias, ou às vezes coisas que tem coisas ruins no meio. Dá um exemplo, viagem. Toda viagem tem um perrengue, não é verdade? E é muito ruim na hora, mas tem aquele ditado, né? Tudo que é ruim de passar é bom de contar, né? Então, por exemplo, a gente foi em João Pessoa, eu errei caminho, teve um caminho que eu errei, gente. A gente andou uns 15 quilômetros. 2 vezes, né? Não, acho que na primeira vez a gente andou uns 20. Porque a gente foi até pra outra cidade, gente. Não tinha retorno. A gente foi pra outra cidade. A gente foi embora assim, ó. Acho que acrescentou aqui uns 20 a quase 30 minutos de viagem a mais, não foi? Isso porque a gente estava na nossa estrada. E a outra foi porque a gente estava no meio da cidade. E assim, o mapa ele não dizia direito, né? Eu não consigo lidar com o Google Maps, gente. Às vezes parece que ele vai entrar pra cá, mas na verdade ele quer que você vá pra outro lado da via, né? Aí eu virei pra direita. Vocês estão ligados no que eu tô falando? Aquela ruazinha que tinha aquele trevo. Gente, a gente foi parar na BR. Quase saindo de João Pessoa, tem que voltar depois. Aí eu sempre que a gente passava por lá, e a gente passou por lá o quê? Umas 5 vezes, né? Aí eu sempre ficava tenso, chegava ali eu já ficava já tremendo, gente, para onde que é? Depois eu aprendi, né? Mas
As coisas ruins, às vezes, estão envolvidas dentro de coisas boas que a gente vive. Quem já organizou um casamento aqui sabe como é que é. Coisas que dão certo, coisas que dão errado. Quem já mobiliou casa, coisas que tu compra. Roupa. Você compra roupa na internet. Nossa, vai ficar muito legal. O vestido tá horrível, o tecido é ruim. Aí você tem que devolver. Acontece. A ansiedade pelo futuro não é só um problema emocional. É um problema de olhar. Ela rouba a nossa capacidade de ver o presente e de fazer algo no presente. Porque nós ficamos tão ansiosos que eu não sei se você já se sentiu paralisado. Você fica tão ansioso com o que tem que acontecer amanhã que você paralisa e não consegue fazer o que tem que ser feito agora. Acontece muito comigo, muito. Mas nós precisamos aprender a colocar a nossa confiança no Senhor. Então, o que aconteceria hoje se você decidisse que o pouco que você já tem já é motivo suficiente para agradecer a Deus? Se nós pudéssemos mudar o nosso olhar. Se Simeão pôde se alegrar plenamente vendo apenas o começo, quanto mais nós que já vemos que esse começo em Cristo já produziu. Nós estamos muito melhor do que Simeão, nós já sabemos o que aconteceu. Nós já desfrutamos daquilo que aconteceu na cruz. O Espírito que estava sobre Simeão é o mesmo que habita em cada um de nós hoje. Queria convidar você a ler comigo novamente o verso 32 até o 34. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar queda e o levantamento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. Amém. Até aqui. Interessante, né? Luz para os gentios. Os gentios, para aquele homem, eram aqueles mesmos gentios, os romanos, que haviam aprisionado o povo de Israel com seus impostos caros, abusivos, desrespeito policial na rua, todo tipo de maldade, crucificações que eles colocavam no meio do caminho. Às vezes a gente pensa que crucificação era tipo assim, num lugar distante. Não, gente, crucificação era no caminho para entrar na cidade. Isso era aquilo que eles chamavam de Pax Romana, a paz de Roma. A paz de Roma é um monte de gente pendurada na cruz, né? Paz maravilhosa essa, né? Essa é a paz dos homens. Mas de paz a gente vai falar outra pregação, né? Mas é muito interessante que aquele homem, movido pelo Espírito, a gente não sabe se é a primeira vez que ele descobriu isso, mas ele entendeu que aquele menino não era apenas para a restauração de Israel, mas para a restauração de todos os povos. Só que pensar dessa forma, talvez, poderia ser chamado de traição. Como você vai ter um pensamento positivo com aqueles que te fizeram mal? Com aqueles que te machucaram, com aqueles que te feriram? Simeão é capaz de ver salvação não apenas para ele, para o seu povo, mas para todos. Então a alegria que Simeão vive aqui não é apenas uma alegria de Deus fazer algo para você, sobre você, mas também para aquele que está do seu lado, muitas das vezes aquele que te feriu, que te machucou. Dos muitos relacionamentos que a gente tem, pessoas às vezes da nossa família, dentro da nossa casa, do nosso trabalho, faculdade, situações. Ou seja, ele é capaz de enxergar muito além do que os nossos olhos mesquinhos são capazes de enxergar. Ou seja, Simeão está plenamente alegre, né, nesse texto. Agora pode me despedir em paz. E nessa mesma paz que ele diz, ele vai anunciar que Jesus trará queda, oposição, conflito para alguns, mas restauração para outros. A alegria dele não depende de um mundo já estar simplesmente arrumado. O templo continuava sob ocupação romana quando ele disse essas palavras.
Talvez você vai ouvir essa pregação, vai voltar para sua casa e vai continuar meio que tudo a mesma coisa. Porque foi isso que Simeão viveu. Ele chegou, viu Jesus, olhou para a salvação, falou, lindo, voltou para segunda-feira. Ele não viu milagre, ele não viu Jesus acalmando a tempestade, ele não viu Jesus multiplicando pães, ele não viu Jesus ressuscitando, ele não viu Jesus subindo aos céus, não viu o Espírito Santo descendo sobre a igreja, sobre os gentios. Mas ele viu o suficiente. E não só viu o suficiente, né? Fez a parte dele. Com certeza chegou em casa falando, vocês não sabem quem que eu vi no templo. Vocês não sabem quem que eu vi. Ou seja, a resolução dos conflitos que nós vivemos não é pela nossa força, mas é pelo nosso olhar. É porque nós vimos algo que hoje talvez não exista na sua vida, que você pode finalmente buscar que o Espírito Santo possa trazer a realidade para o teu coração, para a tua trajetória, para a sua família, para seja o que for aí, encaixa no teu contexto. Ou seja, nós precisamos viver aquilo que a palavra fala do já, mas ainda não, né? Já ouviram falar disso? Ou seja, Jesus já morreu por nós. Jesus já perdoou os nossos pecados. Jesus já ressuscitou o terceiro dia. Jesus já disse que nós não escaparíamos da sua mão. Mas nós ainda somos pecadores. Mas o mundo ainda é cheio de maldade. Mas os nossos relacionamentos ainda são imperfeitos. Só que se nós não vivermos baseados na certeza do já, nós não viveremos um dia a superação do ainda não na nossa vida. Então talvez olha para a sua vida, para a sua trajetória. O que ainda é já, o que ainda é um ainda não. Não se deixe desistir, se frustrar. Porque muitas coisas da sua trajetória, seja com Deus, seja com o próximo, ainda estão na fase do ainda não. E a solução, que é muito legal, a solução não é fazer mais. A solução é um olhar transformado. É ver o que não existe ainda. Será que você teria a capacidade de ver na sua vida o que ainda não existe e lutar por isso? E prosseguir por causa disso? Às vezes nós confundimos a alegria do Espírito com não sentir o que nós sentimos. Você vai sentir tristeza, você vai sentir decepção, você vai passar por problemas. Problemas na sua vida ainda vão continuar existindo. Eles são reais. Simeão não era ingênuo, ele sabia disso. Mas queria dizer para você que o Espírito Santo não tira a venda da dor para colocar uma venda de fingimento no lugar. Mas ele dá um olhar que enxerga as duas coisas ao mesmo tempo. Será que você pode olhar para aquilo que não está legal no seu momento de vida hoje e vislumbrar que Deus pode transformar isso? Só que isso precisa de um novo olhar. Um olhar que não é um olhar de quem é muito bom, um olhar de performance, mas é um olhar do Espírito. É um olhar que talvez, segundo o conselho do mundo, é loucura. Ah, mas você ainda vai lutar pelo seu casamento? Ah, mas você ainda vai lutar por essa faculdade, por esse emprego? Ah, você ainda vai lutar pela sua família? Desiste disso. Mas será que nós somos movidos pelo que nós vemos ou nós somos movidos pelo que nós não vemos? O seu contexto. O que fala o seu coração hoje? A alegria cristã não é uma anestesia. A alegria cristã é uma pessoa. Simeão não ficou simplesmente alegre com a boa notícia de que o Messias chegou. Ele ficou alegre porque ele levantou o Messias. Eu imagino essa cena. Imagina essa cena, né? Tá lá Maria e José com um bebezinho assim, levando pro sacerdote. Aí chega um louco. Meu Deus!
Aí, imagina Maria, já pega até o filho. Mãe é assim, né? Já faz assim, né? Ela sabendo que Jesus era, né? Deixa eu pegar esse menino. Aí José, meio assim, ainda entrega para ele, né? É muita fé mesmo. Desconhecido, imagina. Ele ergue o menino e fala, Senhor, meus olhos já viram a tua salvação. Eu posso morrer em paz. Mais para frente também, né? Nesse texto, uma profetisa, Ana, vai também fazer uma outra profecia ali, né? Eu imagino o sacerdote nessa cena entendendo nada, alheio talvez. Mas o Espírito Santo nos dá a capacidade de ver aquilo que ainda não existe. Uma frase aqui. A esperança no ainda não é uma alienação. É uma esperança que não nos acomoda. Nos mantém em movimento, celebrando os pequenos sinais, porque sabemos o que eles prometem. Às vezes, quando você começa a viver uma vida baseada no Evangelho, transformada na sua casa, no seu contexto, nos ambientes que você vive, talvez você vá começar a ver pequenas transformações das pessoas ao seu redor e em você mesmo. Mas nós somos chamados a celebrar essas pequenas transformações, porque elas são pequenos vislumbres da promessa que Cristo fez aos nossos corações, que Ele nos transformaria, que Ele nos moldaria de novo. E essa promessa não é apenas para mim, para você que está aqui sentado me ouvindo, mas para as pessoas da sua casa, da sua família, do seu contexto. Queria convidar você, já encerrando ali, o último verso comigo, o verso 35. Então vamos ler o verso 34 e 35 de novo, vai ficar melhor. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, esse menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. Quanto a você, uma espada atravessará sua alma. Espada, no Novo Testamento, é um significado de decisões difíceis. Espada é aquilo que divide, que corta. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte, o Novo Testamento, quando traz essa ideia de espada, que é um símbolo de uma decisão dolorosa, de corte, algo que nos separa, está dizendo o seguinte, o mesmo filho, Maria, que é a sua alegria, também será a sua dor mais profunda. Será que você seria capaz de lutar por algo que doesse? Porque as coisas mais importantes da sua vida doerão. Aquilo que mais vai te dar alegria, mais te trará dor. E eu não estou profetizando coisas ruins para você, isso é só um fato. Porque isso é muito simples. As coisas que nós amamos, nós nos importamos. E porque nos importamos, quando as coisas não vão bem, nós nos machucamos. Então não existe alegria sem sacrifício, sem dor. Muitas das vezes nós achamos que um casamento feliz é um casamento que não tem problemas. Cara, deve ser um casamento de livro, talvez, né? Porque um casamento real, ou qualquer relacionamento real, o seu trabalho... Por exemplo, se você gosta do seu trabalho, eu trabalho em casa. Cara, às vezes eu tô esgotado, não aguento mais. Às vezes o cliente me dá a resposta atravessada, tem uns que são difíceis. E eu fico assim, frustrado. Às vezes zangado. Às vezes meu dia termina mal. Mas eu gosto do meu trabalho. Mas às vezes ele me faz sofrer. Cara, às vezes o relacionamento com os seus pais vai te fazer sofrer também. Se você os ama, vai doer. Desentendimentos, problemas, dificuldades. Seu casamento não vai ser tudo 100% legal, não, infelizmente. Desculpa te contar essa verdade aqui. Vai doer. Vai ter dia que você vai ter vontade de desistir. Aceita isso. Aceitando isso é melhor. Se aceitar isso é mais fácil. Só que será que a gente vai viver baseado apenas numa escravidão
do sentimento, porque o que a Bíblia promete para nós não é felicidade, é alegria, que é diferente. Apesar dessas palavras serem sinônimas, felicidade é apenas um sentimento, uma alegria que vem, que passa. Mas a alegria é muito mais do que apenas sentir. A alegria nesse texto está vinculada a uma promessa. Simeão poderia ser alegre, mesmo que ele voltasse para casa e soubesse que ele não veria a restauração de Israel. Então Maria vive essa tensão, mas no Getsemane, o próprio Jesus, quem vai enfrentar a espada da decisão. Jesus vai dizer: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, ele diz, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Parece que Jesus está jogando para Deus, né? Mas ele não está jogando para Deus. Ele ainda decide. Senhor, a minha decisão é me submeter à tua vontade. E ele escolhe essa decisão baseado em todas as consequências relacionadas a isso. Isso significa que, para viver alegria, você precisará tomar decisões. Ou seja, perdoar alguém que não pediu desculpa para você, que machucou você. Porque Deus e Jesus fez isso por cada um de nós aqui. Persistir em relacionamentos, situações, ambientes difíceis, porque você precisa estar presente. Romper com algo que machuca, mas que é confortável para você. Continuar acreditando depois de uma decepção. Você, para viver a alegria, cada um de nós aqui, precisaremos decidir. E decidir doerá. Será uma espada para nós, muitas das vezes. Mas eu queria te dar uma esperança. Porque muitas das vezes nós tentamos resolver a tristeza da nossa vida olhando para dentro de nós. Tentando ter mais fé. Tentando pensar positivo. Ser mais forte. Psicólogo é uma bênção. Bênção mesmo, gente. Não sou anti-psicologia. Acho loucura quem é. Mas o psicólogo também não está ali para salvar você. Para resolver os seus problemas. Na verdade é mais como fosse um espelho, né? Tá mais para você ir entendendo que você precisa tomar uma decisão. Então, a boa notícia que eu tenho para te dar é muito melhor do que uma técnica nova, um psicólogo novo, algo que você faz, uma meditação. É que a decisão mais difícil da história já foi tomada por outra pessoa em nosso lugar. Então, obviamente, teremos muitas decisões difíceis. Mas o peso da decisão mais difícil já não está mais nos nossos ombros. Nós podemos viver baseado na obediência em Cristo. Então, Jesus tomou a espada da decisão sobre si mesmo no Getsemane, na cruz, para que a nossa decisão pela vida já estivesse garantida antes mesmo de nós nascermos. Essa espada que deveria nos atravessar, que era a ira de Deus, atravessou o seu Filho, para que nós pudéssemos ser livres. Então eu queria dizer para você, a frase de um teólogo que eu gosto muito, D.A. Carson, ele diz assim: a diferença entre o amor humano e o amor de Deus é que o nosso amor responde à beleza que encontra, mas o amor de Deus cria a beleza que ama. Esse mesmo amor pode criar no seu coração uma alegria que não existe. Ou seja, o nosso chamado, então, é pedir para que Deus nos dê o seu coração, o coração de Deus, para que nós possamos olhar para aquilo que ainda é um ainda não e possamos ver o já e possamos nos alegrar com isso. Então, recapitulando aqui, para a gente encerrar. Simão, então, cheio do Espírito, olhou para um bebê frágil e viu a salvação do mundo, enquanto o resto do templo seguia diferente.
Estava nem aí. Ele se alegrou com a semente sem precisar ver a árvore, porque ele conhecia quem plantou aquela semente. Ele anunciou a luz para os inimigos e oposição ao mesmo tempo, porque ele diz que a alegria pode coexistir com uma dor real no nosso coração. Ele profetizou a espada que atravessaria Maria, espada que o próprio Cristo Jesus tomou sobre si no Getsemane. Queria fazer algumas perguntas para você. Para onde talvez o seu olhar está indo na maior parte do seu dia? E o que isso revela sobre o que você considera importante? Será que existe algo pequeno que Deus já fez na sua vida, uma semente que Ele lançou, mas que você nunca parou para celebrar de verdade? Há quanto tempo você vive dizendo, eu vou ser feliz quando? E o que muda se o seu olhar for para o que você já tem agora, o que você tem hoje? Será que você já confundiu ter fé com fingir que está tudo bem? E uma última pergunta. Existe alguma espada, alguma decisão difícil que você está evitando enfrentar e que você precisa lidar? Enfim, você sabe o que você precisa fazer. Porque eu sei que o Espírito Santo já falou no seu coração. Então Deus me colocou aqui para te dizer, não pensa muito não. Faz o que tem que ser feito. Faz o que Deus falou com você aí. Muitas das vezes nós ficamos criando empecilhos para vivermos essa alegria compartilhada de Deus. Mesmo que seja difícil, Ele quer que nós sejamos alegres. E só podemos ser alegres se nós estivermos dispostos a viver a alegria mediante a dor. Amém? Simeão esperou a vida inteira. E quando a resposta chegou, não era apenas o que ele imaginava. Era frágil, pequeno, um bebezinho. Mas mesmo saindo da sua expectativa, era muito melhor. Talvez a mudança que você está esperando, a transformação, uma cura, uma resposta, uma mudança. Talvez Deus já esteja começando na sua vida. Talvez seja hoje o começo dessa mudança. Mas eu queria te incentivar. Obedeça. Se o Espírito diz para você, vá até o templo, vá. Mas vá com os olhos renovados. Chega na sua casa hoje. Chega no seu trabalho amanhã. Ou qualquer lugar aí. Com outros olhos. Abre os olhos para ver Deus ali. E eu tenho certeza que quando você abrir os seus olhos, Jesus vai apresentar para você. E você vai poder dizer, ó Senhor, os meus olhos viram a tua salvação. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos diante da tua presença para te pedir, Senhor, que o Senhor possa nos dar novos olhos, que nós possamos ter um encontro com a alegria verdadeira que é o teu Filho nessa manhã. Que aquilo, Senhor, que nós precisamos decidir e que está difícil no nosso coração, nós possamos decidir segundo a tua vontade e não segundo os nossos desejos. Que nós estejamos prontos, Senhor, para ver com os nossos olhos aquilo que com olhos naturais nós não seríamos capazes de enxergar. Mas se o teu Espírito Santo, que fornece para nós o fruto da alegria, possa se alegrar, possa se satisfazer, Senhor, com aquilo que o Senhor já nos deu hoje. Nós te pedimos, Senhor, mais uma vez, que quando nós chegarmos nas nossas casas, depois de sairmos desse culto, quando nós chegarmos, Senhor, no nosso trabalho amanhã, faculdade, nos lugares, Senhor, onde nós temos visto muita dificuldade e onde parece que não existe mais esperança, onde parece que a esperança já morreu, nós possamos encontrar o teu Filho.
nós possamos encontrar o bebê Jesus, que aos olhos humanos não impressiona, mas que aos olhos espirituais é a nossa salvação. Que nós possamos meditar nessa canção, que nós possamos refletir nessa letra, e que como Simeão nós possamos olhar e dizer: ó Senhor, os meus olhos viram a tua salvação. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.